É isso aí, torcida do Fluminense. Vocês acompanharam aí, pessoal, as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com o jogo aberto, comentando sobre a grande vitória do Fluminense em cima do Santos. Foi no finalzinho ali, Samuel Xavier resolveu a parada. Neymar não conseguiu fazer absolutamente nada contra o Flusão. Se não é inscrito no canal torcedor do Fluminense, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. A formulação que passou o Fluminense parece que está dando certo com o Renato Gaúcho no comando. O time recebeu o Santos, esperou o finalzinho da partida para definir o placar com o Samuel Xavier, que alugou um apartamento na cabeça do Neymar, que voltou depois de 42 dias a jogar. Ninguém vai perguntar se eu vou dar meu DVD pro Neymar? A vitória animou o técnico Renato Gaúcho. Assim como contra o Bragantino, os 3 pontos vieram nos acréscimos mais uma vez. A vitória é sempre muito importante, né? A gente conquistar os 3 pontos. Hoje, é sempre que eu peço para eles, a gente não pode desistir em momento algum. Enquanto o juiz não terminou o jogo, as coisas acontecem e nós brigamos, lutamos. Tivemos uma intensidade muito grande desde o início do jogo, buscamos o gol o tempo todo. Eu acho que pelo que nós fizemos em campo, a gente fez por merecer. O primeiro tempo foi de um Fluminense superior ao Santos, mas com poucas oportunidades de marcar. O tricolor desperdiçou uma chance aos 44 minutos com Germancano. Na parte complementar do duelo, a volta que todos estavam esperando, Neymar Júnior. O craque estreou na competição nacional e jogou por pouco mais de 50 minutos no Maracanã. Recuperado de uma lesão na coxa, o camisa 10 fez uma atuação sem muito brilho e finalizou apenas uma vez, mas o goleiro Fábio defendeu com tranquilidade. Feliz, obviamente, de voltar a jogar. O que eu amo fazer é jogar futebol, mas em relação ao jogo, mais uma vez, a gente deu um vacilo e acabou sendo prejudicado mais uma vez. Em campo, uma briga que chamou a atenção: Neymar e Samuel Xavier. Os dois discutiram boa parte do segundo tempo e o jogador do Santos recebeu cartão amarelo por uma falta no lateral, que levou a melhor depois de fazer o gol da vitória do Fluminense. Aos 50 minutos da etapa final, o camisa 2 chutou de fora da área. A bola desviou e foi parar no fundo da rede. Foi um lance ali que ele ficou bravo, que ele levou amarelo, isso é normal, né? Mas o jogo foi bem limpo, né? Não teve deslealdade com ninguém ali, não teve briga, apenas discussão de jogo. E o mais importante é que da minha parte a gente venceu. Com a vitória, o Fluminense está com 100% de aproveitamento sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Agora, o tricolor tem pela frente uma partida duríssima contra o Corinthians na Neoquímica Arena. É um jogo muito difícil também, mas não tem jogo fácil, seja para a gente, seja para o adversário. O Campeonato Brasileiro, como eu sempre falo, um campeonato longo, um campeonato difícil e não tem jogos fáceis para ninguém. Bom, o Fluminense deixou para o finalzinho a emoção maior, definiu o placar e o Santos, na zona do rebaixamento, mesmo com a volta do Neymar, estava nervoso, tomou cartão amarelo, ali teve um embate com o Samuel Xavier. Cicinho, o Fluminense bem com o Renato, inegavelmente, e o Santos preocupante. Para hoje, há uma promessa de uma reunião entre o presidente Marcelo Teixeira e Pedro Caixinha. Pois é, Renata. O Pedro Caixinha que não vem fazendo um grande trabalho no Santos, né? Contestado. E assim como o Neymar tem estrela, esse Renato Gaúcho vai ter estrela lá longe, né? Porque o cara pega o time, a galera já entende o que ele pede, é gol no final da partida, são 3 pontos, né? E tem Corinthians na quarta-feira, o Renato Gaúcho, ele é mestre nisso daí, em surpreender os adversários, mas o Santos tem que abrir o olho. O Santos tem que abrir o olho, o Neymar voltando. O ponto positivo é esse, né? A volta do Neymar, que pode, e tenho certeza que vai ajudar muito o Santos, porque o time do Santos é bem limitado. E o John Arias sempre jogando fino da bola, um jogador diferenciado no Fluminense. Mas o Renato é começo de trabalho, mas vem dando certo. Começou daquele jeito que o povo gosta, vencendo, tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro.
ele não só tem... Tá preocupado? Não, sim, é um grande treinador. Eu sempre falei do Renato com muito carinho até, porque tivemos juntos na seleção brasileira, um cara que eu tive um convívio também. Eu torço muito para ele, mas quarta-feira vai azedar para ele, mesmo com a zaga do Corinthians horrível. A verdade é que o Fluminense mudou da água para o vinho e a gente sabia disso. Nós aqui sabíamos disso, que nós vimos que o vestiário do Fluminense estava horrível. Ele chegou, a primeira coisa que ele arrumou. Mas se ofereceu um mano pro Cruzeiro. Então, eu ofereci para ver se destrói o que está acontecendo lá. Para destruir mesmo. Que revolucionário. Porque ele vai fazer isso, mano. Ele vai destruir com tudo que está lá. Mas assim, falando do Renato, que é um cara espetacular, a equipe respira futebol, a equipe é uma equipe alegre dentro de campo, vai buscar o resultado até o finalzinho, mesmo tendo uma parada indigesta como o Santos. Você vê ali o próprio Ganso também entrando no finalzinho, fazendo a equipe jogar. Então, é a alegria que tem o Fluminense e com jogadores, peças importantíssimas voltando aí. O caso do Thiago também, o zagueiro, que é um líder nato. É merecedor do que está acontecendo com o Fluminense agora. Vai ter uma parada indigesta o Corinthians, jogando em casa com um time alegre, começo do Fluminense. Edu, é cedo ainda, mas o Santos não consegue reagir e não vence desde o Campeonato Paulista. É preocupante, Renato, é preocupante, até porque a gente vê que não tem uma evolução, né? O Caixinha teve tempo para treinar, né? Depois da eliminação no Campeonato Paulista, né? Teve a data FIFA e a gente não vê evolução na equipe do Santos. A gente vê os jogadores fazendo o que quer fazer, né? E teve esse tempo. Agora, alguns jogadores a gente tem que destacar também que não estão tão bem assim, Renata. Por exemplo, o Guilherme, o ano passado, foi um grande destaque do Santos, né, jogando na Série B, agora no Campeonato Paulista, e não está jogando bem. E não sai do time. Então, quando o jogador não está jogando bem, tem que tirar a caixinha. Entendeu? Vamos mexer no time, né? Vamos dar confiança para os jogadores que ali estão. Né? Não quer ficar colocando um, colocando o outro. Pega esses jogadores, dá confiança, treina, né? Porque... É isso aí, torcida do Flusão, e vamos aqui para mais uma notícia. Samuel Xavier, do Fluminense, brinca com treta antiga com o Neymar, editaram os lances. Lateral protagonizou confusão com o atacante santista e terminou a partida como herói. O lateral direito Samuel Xavier viveu uma noite de protagonista na vitória do Fluminense sobre o Santos por 1-0 no Maracanã. Além de fazer o gol que garantiu os 3 pontos na terceira rodada do Brasileirão, o jogador se envolveu em uma treta com o Neymar durante o jogo. A confusão começou quando o defensor foi alvo da mão do jogador santista enquanto tentava a marcação e forçou um cartão amarelo ao rival. O adversário se irritou, gritou com o jogador tricolor com o dedo em riste e eles discutiram em alguns lances depois. A confusão começou, mas esse não foi o primeiro duelo entre Samuel e Neymar. Em 2013, os dois se enfrentaram pelo Campeonato Paulista, o atacante pelo Santos e o lateral pelo São Caetano. Nas redes sociais viralizaram 2 lances daquele confronto, um desarme do defensor em que ele comemorou e depois um drible de corpo do Ney, que fez o jogador do Fluminense cair no chão. Aquilo ali foi uma resenha que fizeram, na verdade editaram os lances. Primeiro ele deu o drible, depois eu desarmei ele e comemorei. Não o contrário, não tem vingança nenhuma, é coisa de jogo, mas é claro que eu vou comemorar por desarmar o Neymar. É um jogador difícil de desarmar, um craque. Você vê vários jogadores na Europa tendo dificuldade. É o meu jeito, desarmar e comemorar com a minha torcida, explicou o camisa 2 tricolor. A vibração de 2013 se repetiu 12 anos depois, além do entrevero que tiveram. Samuel marcou o Neymar em várias jogadas ao longo dos 45 minutos que o atacante atuou. Em uma delas conseguiu um corte de carrinho pela lateral e gritou com os torcedores no setor oeste. É isso aí, torcida do Flusão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.